Se em algum momento o pequeno Giovanizola se apaixonou por televisão, foi ao ligar pela primeira vez na TV Cultura e assistir Cocoricó. E quando eu digo Cocoricó, eu falo da primeira versão, tá legal, pessoal? Que sim, eu era um pouco novo demais pra lembrar, mas eu tinha gravado quase todos os episódios em fita VHS que meu pai usava pra gravar lá no comecinho da pirataria, brincadeira. Mas hoje eu vim falar então sobre o especial de Natal do Cocoricó e contar uma história muito legal sobre a minha infância, a minha experiência com isso em um Natal. Então, primeiramente, sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, e eu sou Giovanizola, e estou aqui então para falar sobre esse episódio de Natal, esse especial de Natal. É engraçado, né, que todo ano o Cofre Nerd tem algum quadro especial de Natal. Primeiro a gente tinha Tier List, depois tivemos o Papo de Sexta especial de Natal. Esse ano a gente tem um Cofre TBT especial de Natal, beleza? Já que o Natal cai justamente na quinta-feira. Então antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo, porque o seu apoio aqui é muito importante pra gente continuar fazendo conteúdo de primeira qualidade. Agora, vamos ao vídeo. Bom, pessoal, não é segredo pra ninguém, pelo menos que me conhece de verdade, que Cocoricó foi o meu desenho preferido na minha infância. Ah, não é desenho, não interessa, tá bom? Era o programa preferido desse pequeno Giovanizola aqui, tá? E existe dentro dessa experiência, dessa vida com Cocoricó, uma história muito engraçada, particular minha, tá bom? Mas se você não conhece, se você não lembra, a série ela narra, em forma de manipulação de bonecos, a história do Júlio, tá bom? Esse garoto aí que mora na fazenda dos avós e que acaba descobrindo o mundo junto com seus amigos. Contudo, esses amigos, eles não são comuns, tá bom? Nem mesmo normais, porque eles, na verdade, eram animais falantes na fazenda. Sim, eles falavam e divertiam qualquer criança que poderia e queria acreditar que 3 galinhas, um cavalo, uma vaca e 2 papagaios pudessem conversar com eles. Esse era o maior chamariz. Eu sempre gostei muito de animais, tá bom? E, pô, você coloca fantoches de animais falando com um garoto que também era um fantoche, nossa, me chamou muita atenção. Assim, um dos melhores programas infantis e ganhador de vários prêmios internacionais vinha à vida na TV Cultura, principalmente para substituir o programa Gloob Gloob. Logo na primeira temporada, Cocoricó, na verdade, contava histórias rápidas, pequenas, em busca de preencher as lacunas dos intervalos de desenhos internacionais. Então era bem assim, o episódio era curto, pessoal, e a gente ficava pouco com os personagens, porque sempre vinha um desenho depois. A gente assistia esses personagens assistindo o desenho. Então, entre eles tinha uma historinha pequena, tal, etc, uma conversa entre os personagens, mas nada muito relevante. Porém, o sucesso da Turma do Júlio foi estrondoso e o formato rapidamente mudou, com Cocoricó ganhando episódios com maior duração e histórias um pouco mais concisas. É engraçado porque aconteceu a inversão. Os desenhos estrangeiros começaram a se tornar os intervalos das histórias do Cocoricó. Assim, Júlio, Lilica, Zazá, Lola, Alípio, Mimosa, Kiko e Caco tomaram conta da programação da TV Cultura até 2001, 2002, quando o Ilha Rá-Tim-Bum tomou a atenção da emissora por completo. Mas isso eu posso guardar para fazer um vídeo só sobre Cocoricó, pessoal, porque existe muita coisa interessante sobre a produção da série que poucos sabem. Esse cancelamento com a chegada da Ilha Rá-Tim-Bum, depois o retorno em 2003, porque a Ilha Rá-Tim-Bum não fez muito sucesso, e agora o retorno também na programação de sábado da TV Cultura. Deixa aqui nos comentários, vocês querem um vídeo só sobre Cocoricó? Bom, visto isso, pessoal, existia na temporada, da primeira fase, existia um episódio, tá bom? Que era o episódio de Natal. O que acontece? O Júlio e a turma dos seus amigos ali é bem bobinho, é bem infantil, mas me marcou muito. Eles queriam acordar, eles queriam ficar acordados, né, pra conseguir esperar o Papai Noel. Eles fazem uma árvore gigantesca fora do paiol e eles se decidem ficarem acordados até o Papai Noel chegar. Só que não dá certo, né, eles acabam dormindo um a um ali e de repente à meia-noite, um barulho estrondoso acontece, alguma coisa bateu na árvore deles. Era o trenó do Papai Noel. As renas do Papai Noel estavam machucadas, ele não ia conseguir fazer a entrega dos presentes. E a turma do Cocoricó ficou bem assim, pô, e agora, né? Papai Noel tá machucado por nossa causa, o que a gente faz? Eles ficam animados por conhecer o Papai Noel, etc. Mas aí o Papai Noel tem um plano, ele começa a manejar um plano. Por que não a Mimosa e o Alípio pudessem ali puxar o trenó durante a noite, tá? Então aí ele joga um pozinho mágico ali na Mimosa e no Alípio, e os outros personagens também vão juntos para poder entregar, tá? Esses presentes ali. E é uma cena muito legal, muito bonita, porque a gente tem todos os personagens ali no
trenó do Papai Noel, entregando ali os presentes durante a noite. Cara, era algo muito bonito de se ver. Era algo assim que era o sonho de toda criança também, encontrar o Papai Noel, ver o Papai Noel chegando, né? Saber como é a entrega dos presentes, como é que ele faz para entregar todos os presentes numa só noite. Tudo isso era muito mágico para as crianças. E acho que é isso que fez o Cocoricó se solidificar tanto no imaginário das crianças, tanto na infância de muitas pessoas ali que cresceram e hoje admiram e que querem mostrar isso para os seus filhos, né? Eu mostro isso para os meus priminhos, eu faço eles verem ali, eles adoram, entendeu? Existe uma magia dentro da manipulação de bonecos também que é perfeita, né? Eu tava vendo esses dias ali uma entrevista com o manipulador do Júlio, que também manipulou muitos outros personagens. O Garibaldo, da segunda versão da Vila Sésamo, ele com o Júlio aqui, porque o Júlio é boneco dele, ele que fez, né? Trabalha como o Júlio na TV Cocoricó, mas o personagem é de propriedade dele, né? Ele conversando com o Júlio aqui, parecem realmente duas pessoas, duas entidades, tá bom? Acho que foi no Embrulho Sem Roteiro, que é inclusive um podcast maravilhoso também. Porém, existe uma história sobre esse especial de Natal. Nem tudo era flores. Eu nunca passei o Natal em casa quando criança. Era muito difícil. A gente sempre ia por uma colônia de férias chamada Senalba. Então lá, como era uma colônia de férias e que eu tinha vários amigos que eu encontrava todos os anos, certo? Eu não tinha tempo de assistir televisão. Tinha programação, tinha recreação, né? Todos os momentos. Os tios da recreação a gente também conhecia desde muito tempo, desde criança. Então a gente era basicamente uma família ali, né? Era uma infância muito boa dentro desses 15 dias ali que passava nessa colônia de férias. Só que ali, em certo momento, você acabava assistindo televisão e, cara, eu sempre ligava na TV Cultura. E aí falou que no dia 24, 23, ia passar o especial de Natal do Cocoricó da primeira fase, né? Que sempre foi a minha fase preferida. Eu gosto muito da segunda fase, que é bem legal, etc. Mas a primeira fase sempre foi a minha preferida. Tenho VHS até hoje, infelizmente não tenho onde rodar, mas eu tenho VHS gravado até hoje, né? Principalmente do aniversário de julho. E aí eu queria muito assistir esse episódio, né? Eu nunca tinha visto o episódio de Natal, né? Só que aí eu teria que ficar lá no quarto e não almoçar. Só que lá o almoço é contado, né? O almoço tem hora pra encerrar o almoço, cara, acho que é 2 horas, alguma coisa assim. E o episódio ia justamente acabar às 2 horas, etc. Nem sei por que eu não comi antes também. Que burrico! Os meus pais falaram, não, você não vai assistir, você tem que descer e almoçar. Mas não, eu quero assistir, eu quero. Eu sei que no final eu não consegui assistir, cara, naquele dia. Eu fui assistir em outro Natal, que passou em outro horário, ou acho que passou até no dia 24 em si. Mas, nossa, eu lembro que eu fiquei muito chateado porque eu não consegui assistir. Mas outro ano eu consegui assistir, inclusive assisti ano passado também. Acabei colocando pra ver ali, pra dar uma relembrada. E é muito mágico, cara. Lógico, pra nós, adultos, não vai fazer... não é aquele frenesi todo de uma criança, mas, cara, me lembra a época que a gente tinha verba, a TV Cultura principalmente tinha verba para fazer muito mais programas infantis de qualidade do que hoje. Eles fazem ainda programas infantis de qualidade, tem o Quintal da Cultura, etc. Mas a quantidade de programas naquela época era muito maior, porque tinha uma verba muito maior, tinha muito mais investimento na cultura, educação, vem da Fundação Padre Anchieta, etc. E só me reforça o quanto a infância na TV Cultura é maravilhosa, principalmente nesse espírito natalino que vem, né? Cara, enfim, essa é a minha experiência ali com o especial de Natal do Cocoricó. Eu lembro que eu tentava muito já comer direto para conseguir aí assistir, mas infelizmente não deu tempo. Quando eu cheguei, o episódio já tinha acabado. Eu fiquei muito puto naquele Natal, mas tudo passou depois que eu vi o Papai Noel do Senalba descendo nem chaminé, era pela escada mesmo, tá? Que é um monitor se vestir de Papai Noel para entregar os nossos presentes. E, inclusive, era muito legal essa experiência, né? Os pais compravam os presentes, nossos pais compravam os presentes, aí entregavam para os recreadores vestiam ali um de Papai Noel, e aí você colocava o nome no presente, lógico, e o Papai Noel te entregava de verdade o presente. Era muito bacana. Foi uma infância muito feliz, né? E que é muito bom poder dividir essa história com vocês. Bom, pessoal, esse foi o Cofre TBT especial de Natal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu desejo a todos um feliz Natal, um feliz Ano Novo e um 2026 repleto de sucesso, repleto de alegria, repleto de cultura nerd e com muita saúde pra gente conseguir voltar aqui e curtir os filmes e séries que a gente tanto gosta. Muito obrigado esse ano, principalmente, por terem apoiado o Cofre Nerd em tantos projetos, em tantos vídeos, em tantas lives, em tantas viagens ali como a CCXP, beleza? Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!